versículos 8 ao 21. Acompanhe, por favor, a leitura. Já estáis fartos, já estáis ricos. Chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor não quiser, e então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Ireis a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Bom, no domingo nós iniciamos este bloco que se refere ao apelo final, chamamos assim, o apelo final de Paulo. Domingo nós iniciamos ele. Eu lhes disse que no capítulo 4, Paulo ainda estava lidando com o problema da compreensão da igreja acerca do papel da liderança. Eles não estavam entendendo muito bem o que significava alguém ser líder. Então, em um tom apelativo, ele ainda continua salvando a unidade, ainda continua lidando com este probleminha específico de não saberem, ou de não compreenderem, de não entenderem exatamente o que significa ser um líder espiritual e ter um líder espiritual. Com isto, nós vimos em primeiro lugar, no domingo, que o apelo final se constitui de reflexões ministeriais. É o primeiro bloquinho, versículo 1 ao 7, onde Paulo mostra a relação da responsabilidade pessoal do líder, do ministro, para com o ministério, e a responsabilidade da igreja para com o ministro e a sua ação, o seu trabalho ministerial. Agora, nós iremos ver mais dois aspectos, os dois aspectos finais do apelo final de Paulo. O segundo, neste caso, são instruções teológicas. Este apelo final contém reflexões ministeriais e contém instruções teológicas de um modo um tanto mais específico. Aqui, versículos 8 ao 13, Paulo ele começa a ser muito intenso e muito irônico. Suas palavras encontram um pico de indignação muito alto contra a igreja em Corinto. Então, ele vai lançar essas instruções teológicas atacando e elevando certos aspectos práticos que estão unidos ao erro teológico. Veja, primeira instrução teológica vem com um ataque ao orgulho escatológico. Versículo 8 e 9. Paulo faz um ataque ao orgulho escatológico. Veja que no versículo 8 ele começa dizendo já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Ele está sendo irônico, muito irônico. Ele diz, já estáis fartos, é o mesmo que dizer, vocês não precisam de nada. Já estáis ricos, não precisam da riqueza de Cristo, estão muito bem. E aí ele diz, começastes o vosso reino. Isso significa que eles tomaram
ou tornaram bênçãos futuras, pegaram bênçãos do futuro e trouxeram elas para o presente. Como nós enxergamos isso no texto? Veja que ele diz, chegastes a reinar sem nós. Sem nós. Então ele está se referindo a um reino do qual não é natural estar presente agora, porque não é para estar presente agora. É um reino futuro. Como assim? Na teologia, nós temos dois termos ligados à escatologia. Dois termos que vão de encontro ao texto. Escatologia futura e escatologia realizada ou inaugurada. Escatologia futura tem a ver com coisas futuras, coisas que ainda não aconteceram. E escatologia inaugurada tem a ver com coisas que já estão presentes aqui, que já são uma realidade nessa vida. Eu vou lhes dar exemplos bíblicos. Escatologia futura. Jesus diz, Mateus capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Ele está se referindo a um evento futuro, algo que vai acontecer no final dos tempos, no juízo final. 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Nós esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então a gente está esperando um negócio no futuro. Nós estamos esperando uma nova realidade que será marcada, manifestada lá no futuro. Escatologia realizada ou escatologia inaugurada. Marcos capítulo 1, versículo 15, o texto narra: o tempo está cumprido, são palavras de Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Neste momento da história, o reino estava próximo. Para nós, hoje, 2000 anos depois de Cristo, o reino já está instaurado. Tanto já está instaurado que Paulo diz em Colossenses 1, versículo 13 e 14: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Então, isso é o mesmo que dizer que o reino chegou, já foi instaurado, e o reino ainda não chegou. Já chegou e ainda não. Escatologia inaugurada, já chegou. Escatologia futura, ainda não. Nós reinamos e ainda não reinamos. Isso acontece ao mesmo tempo. Já somos reis e ainda não somos reis. Qual é o problema? O problema é que quando Paulo, na verdade, diz: chegastes a reinar sem nós, o que ele está dizendo é que os coríntios nutriram em seus corações um erro teológico. E eles nutriram em seus corações esse erro teológico por orgulho. Porque, veja, a consequência deles estarem reinando, a consequência óbvia seria: bom, então quer dizer que Jesus já voltou? Veja o que Paulo diz: tomara reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque o que ele está dizendo: olha, se vocês já estão reinando, Jesus já voltou, nós deveríamos estar reinando com vocês também. É a coisa mais óbvia. Só que o que eles fizeram? Pegaram esta realidade futura, trouxeram para o presente e começaram a viver como se fossem reis. Então, se Jesus não voltou, o que os coríntios estão fazendo na verdade? O que eles estão fazendo? A resposta de Paulo, ou o diagnóstico de Paulo, é que eles estão nutrindo um erro teológico com orgulho. E ao fazerem isso, estavam quase que condenando os próprios apóstolos que sofriam pela igreja. O erro teológico é fruto da visão orgulhosa que tinham de si mesmos. Nós estamos bem, já estamos ricos, a nossa vida está tranquila, está em paz, a gente já está dominando tudo, está tudo dominado. Como diz por aí. Estamos bem, por favor. É o que Paulo está dizendo: já estáis fartos, já estáis assim, vocês não precisam de nada, já tem o seu próprio reino, mas eu não estou reinando. Que tipo de reino é esse que vocês têm? Então no versículo 9 ele vai e diz: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos. Então ele deixa marcado que ele está se referindo aos apóstolos. Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Ele está dizendo: ok, tudo bem, vocês estão reinando e nós, apóstolos, estamos morrendo? É sério que vocês estão pensando assim?
Ele está atacando o orgulho perverso da igreja de acharem-se autossuficientes, poderosos, os mais belos, os mais incríveis de todos, fazendo um simples paralelo. Ok, vocês estão reinando. E por que a gente está sofrendo então? Melhor, por que os apóstolos estão sofrendo? Então Paulo vai e começa a revelar a realidade negada por eles. De forma muito irônica, ele está mostrando os seus picos de indignação para com a igreja. Ele diz, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. E por orgulho, a igreja não enxergava isso. É como se não quisessem ter participação do sofrimento dos apóstolos. E na verdade eles não queriam, porque estavam rejeitando os apóstolos, dando ouvido à sabedoria do mundo. Quando Paulo diz que nós nos tornamos espetáculos, essa palavra ela traz consigo uma ilustração, uma imagem específica. Quando o exército romano chegava de uma guerra, iam direto para o Coliseu, e então estavam todos os romanos lá aplaudindo e gritando porque venceram a guerra, e então entravam os generais, os comandantes, os capitães, depois vinham os outros soldados, e todo mundo aplaudindo, ok, que beleza, nós somos vitoriosos. Só que aí, o espetáculo não começava quando os romanos entravam, começava quando os prisioneiros começavam a entrar. E então, primeiro, entravam os prisioneiros nobres, sejam reis, pessoas ricas, famosas, enfim. Se ele tinha algum valor naquele lugar, eram os primeiros que entravam. E no final, aí sim, no final, era o grande espetáculo. O grande espetáculo era quando entravam os escravos. Aí eles iam fazer a festa do povo. Ia fazer a festa do povo no Coliseu, ou em qualquer área semelhante a esta. E é isso que Paulo está dizendo. Nós somos como eles agora. Porque não somos nada. Percebam que este orgulho da igreja, que trazia então essa realidade futura ao presente, o que era um erro. Só que a questão não está apenas no erro em si teológico. É o orgulho por trás desse erro. Porque ao terem esse orgulho, nutrindo este erro teológico, desprezavam os apóstolos. E ao desprezarem os apóstolos, naturalmente, estavam desprezando a maioria de seus líderes espirituais. Estavam desprezando o trabalho árduo deles. Esta é a implicação prática. Estavam desprezando o trabalho árduo, o trabalho sofrido daqueles que lutavam pela igreja. Então, em um segundo momento, dentro dessas instruções teológicas, Paulo eleva a humildade cristológica. Existe um erro escatológico e existe um erro da falta de compreensão do nosso sofrimento com Cristo, de sofrermos com Cristo. E aí ele vai e eleva essa humildade cristológica. E ele eleva essa humildade cristológica mostrando que ela está presente nos apóstolos. Esta é a atitude apostólica, em oposição à atitude dos coríntios. Versículo 10, ele diz: nós somos loucos por causa de Cristo, vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres, nós desprezíveis. Ele continua sendo irônico. E ele está expondo o exercício público de fé em oposição ao mundo. E esse exercício público de fé é aquilo que os coríntios estavam rejeitando em favor de louvor aos homens, da falsa sabedoria. Porque, percebam, o jogo de palavras com tudo aquilo que Paulo disse no capítulo 1 e no capítulo 2, sobre a loucura, sobre a sabedoria de Deus, a fraqueza e o poder de Deus. Nós somos loucos, quer dizer, nós somos loucos para o mundo. Só que vocês estão se achando sábios para o mundo. E vocês acham mesmo que são sábios? Vocês acham mesmo que estão sábios em Cristo? Não, vocês não estão, porque vocês não estão sendo mais considerados como loucos pelo mundo. Ou, no caso, não estão querendo ser considerados loucos pelo mundo. Porque uma coisa é certa, a palavra da cruz é loucura para os que creem e é loucura para aqueles que vivem por ela. Mas se vocês não parecem querer serem loucos ou serem encontrados loucos pelo mundo, então aí está, tudo bem, vocês são sábios. Nós somos loucos. Ok.
A fraqueza de Deus pelo mundo, ou vista pelo mundo, na verdade é o poder de Deus. A fraqueza de Deus é mais forte que a força e que o poder do mundo, do que a mente humana, do que os homens. Porque é o poder do Evangelho. Mas tudo bem, vocês são fortes, nós somos fracos. Vocês, olha que interessante, nós somos os desprezíveis e vocês são os nobres. O que Paulo disse no capítulo 1, versículo 26 a 29? Reparai no vosso chamado, porque vocês não foram muitos os chamados de nobre nascimento, de sabedoria, de riqueza. Riqueza, ele está dizendo, olha, vocês não saíram das partes maiores da elite. Não a maioria de vocês. E agora, vocês estão querendo serem aceitos por eles. Eles deveriam ouvir estas palavras do mundo. Era o que a igreja deveria ouvir. Vocês são loucos, vocês são fracos, vocês são desprezíveis. E ali estaria a alegria deles, estaria a força deles, estaria a glória deles. Não são apenas os apóstolos ou os líderes espirituais que têm que serem taxados como loucos, fracos, desprezíveis, estranhos, tagarelas, como Paulo ouve em Atenas. Não, é a igreja como um todo tem que ser encontrada como louca, fraca e desprezível ao mundo, no sentido de ter uma mensagem, confirmar uma mensagem, viver por uma mensagem, por um evangelho que não encaixa na cabeça do mundo. Por isso ele vai dizer, vocês são loucos. Paulo continua, versículo 11 até o versículo 12, parte B, ele diz o que é ser um líder cristão. E isso significa tomar o sofrimento de Cristo. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez e somos esbofeteados, não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Até a presente hora, como se ele estivesse dizendo, presta atenção, se atente, o reino não chegou, porque até a presente hora a gente está sofrendo, mas não tem problema com isso. O problema não é que nós estamos sofrendo. O problema é que vocês não fazem consciência do que isso significa, ou não têm consciência do que isso significa. Não têm consciência do que significa abraçar o sofrimento de Cristo, participar dos sofrimentos de Cristo, ser entregue à morte o dia todo por causa de Cristo. Esse é o problema. Vocês não sabem o que é humildade. E aí ele vai, então, mostra esta relação mais íntima de participar dos sofrimentos de Cristo, que é participar do caráter completo de Cristo. Ter fruto do Espírito. Ele diz, quando somos injuriados, o que a gente faz? Entra em briga? Não, nós bendizemos. Quando perseguimos, o que a gente faz? Nós suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. A gente não entra em guerra, a gente procura conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Lixo do mundo, escória de todos. Isso é a comunhão dos sofrimentos de Cristo que Paulo fala em Filipenses 3,10 ou Romanos 8,17, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Mas a parte inicial é importante, se com ele sofremos. A humildade cristológica é aquela que abraça o sofrimento por causa de Cristo ao invés de rejeitá-lo. É aquela que se alegra nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, em ser desprezível ao mundo, e não por causa do que somos ou fazemos, mas por causa de Cristo e do que Cristo nos enviou a fazer. Muito mais me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, é o que ele diz, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto os coríntios se orgulhavam de sua paz, prosperidade e bonança, Paulo estava vivendo na humildade de Cristo e alegrando-se ou se gloriando nos sofrimentos por causa de Cristo. Não seja um crente arrogante, orgulhoso ou soberbo. É certo que no dia em que pensares, estou farto, estou tranquilo, estou seguro, aí estará a tua queda, pois o chamado à vida com Deus é um chamado à humildade. A humildade de Cristo a tomares por inteiro o que significa Cristo Jesus. Precisas também participar dos sofrimentos do corpo de Cristo, de sua morte. Caso contrário, não descobrirá ou não conseguirá compreender quão mais valiosas são as bênçãos da cruz do que as bênçãos materiais, do que saúde,
do que liberdade religiosa, do que o salário, do que ir à rua fazer compras, do que roupas, do que tênis, do que contas de televisão, Netflix, Amazon, Sky, Oi e coisas parecidas com essa. Você precisa aprender a se desapegar desta terra. Perdão. As raízes de seu coração não podem estar fincadas nessas coisas passageiras. E a única forma, parece que a única forma bíblica de termos essa consciência mais clara é por meio do sofrimento. É por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, e todas essas coisas, ele está dizendo, todos os sofrimentos da vida cooperam para este bem, para o bem que é sermos parecidos com Cristo Jesus. Então isso são instruções teológicas. Presta atenção, o reino não veio, ele não chegou ainda. Existe parte dele aqui. E vocês a rejeitaram por causa do seu orgulho. Vivam a vida como ela deve ser vivida agora. Tenham uma expectativa futura, mas viva agora. O viver agora é o viver segundo Cristo. Vocês precisam tomar a Cristo por inteiro. Abandonem esse orgulho. Por fim, versículos 14 ao 21, vem palavras paternais. E por paternais eu estou me referindo a pai mesmo. Paulo começa a lidar com a igreja como pai. E como pai, ele traz palavras de encorajamento e palavras de advertência. Ok? Encorajamento e advertência. Versículo 14 ao 17, ele traz encorajamento. Ele começa dizendo: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Sabe, esse não é o meu objetivo. Eu não estou escrevendo por causa disso. O objetivo é outro. Ele diz: digo essas coisas para vos admoestar como filhos meus amados. Eu tenho um objetivo bem específico. Não é envergonhar, colocar o pé sobre vocês, me exaltar, não. É para lhes exortar. E porque ele pode e porque ele quer admoestar? O texto diz que é porque ainda que tivesseis milhares de tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ou seja, é porque ele é pai da igreja. No sentido de que foi ele quem fundou a igreja. É o que ele diz: eu plantei essa igreja. Então é por isso que eu lido com vocês como pai. E eu enxergo vocês como meus filhos amados. Quando ele diz tutores ou preceptores, melhor seria tutores, ele está se referindo a guias de meninos. As famílias da elite tinham e contratavam escravos específicos que tinham conhecimento específico para ensinarem seus filhos a moralidade cívica e a viverem como adultos. Então tinha esses escravos que eram contratados para ensinar às crianças tudo que eles precisavam saber para a vida, a sociedade e tudo mais. E esses escravos eram chamados de pedagogos. De onde vem a palavra pedagogo? Porque é alguém que instrui desde a infância. Era isso que eles faziam. E Paulo está dizendo: olha, eu plantei, eu gerei vocês. E ainda que tivessem muitos pastores lhes ensinando alguma coisa, no final das contas, foi eu que lhes gerei. E é por isso que eu estou aqui lutando para salvar a unidade. Então é porque Paulo tem um amor paternal que ele exorta a igreja. O encorajamento como um todo é fruto deste amor paternal, é porque ele ama a igreja, que ele diz as palavras que ele diz do capítulo 1 até o capítulo 4, às vezes duro, às vezes irônico, às vezes muito específico, é porque ele ama. E este amor paternal traz um encorajamento em um amor santificador. Ele diz: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Rogo-vos, portanto, é como se ele estivesse dizendo com lágrimas nos olhos. Porque esta é a ideia da palavra rogo-vos. Admoesto-vos poderia ter traduzido por rogo-vos. Esta ideia da palavra original, ela é carregada com um sentimento profundo. Então imagina, é como se o pai estivesse com seus filhos na sua frente, sentado ao seu lado, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: admoesto-vos para que sejais meus imitadores. Acordem, larguem este caminho de morte.
Este encorajamento é fruto, então, deste amor paternal e santificador. Ele continua dizendo: é por esta causa que vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, o ponto é, ele vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. É para que surta um efeito, gere um certo efeito em vocês, que o meu coração anseia como Pai. Que vocês sejam lembrados de Cristo Jesus, dos ensinamentos acerca de Cristo Jesus, suas vidas sejam transformadas por Cristo Jesus. Então não é porque ele tem contas a pagar, não é porque ele tem dívidas de cartão de crédito, não é porque ele tem senhores, sonhos maiores, porque ele quer fama, porque ele quer uma imagem ou qualquer coisa do tipo, é por amor. O verdadeiro amor, não o amor satânico que libera qualquer coisa, é o amor bíblico que traz consigo um desejo intenso de transformação, de mudança. Você não exorta seu filho a mudança simplesmente porque você quer ser um bom pai. Na verdade, os pais não fazem porque querem ser um bom pai. O fundo disso, a essência disso é o amor deles para com o filho. E este amor pode levar a ouvir coisas desagradáveis. Mas não importa. Não importa porque você o ama e não desistirá de seu filho. E este é todo pastor. Seja ele o fundador da igreja ou não, é todo pastor que é servo de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Se ele tem essa consciência da responsabilidade pessoal que nós vimos nós vimos domingo, nas reflexões ministeriais, se ele tem essa consciência, é isso que está no seu coração. E eu estou lhes dizendo, de todo o meu coração, com todo o amor que existe no meu coração, que abandoneis este orgulho. Vocês não são reis, e por mais que vivam suas vidas muito bem, todas as vezes que veem a si mesmos como fartos, não precisando de nada, como se fossem autossuficientes, é para a morte da igreja que fazem isto, é para a tristeza de seus corações que fazem isto. Bom, nem sempre pais falam palavras de encorajamento, às vezes as palavras são duras. Então Paulo vem e diz, versículos 18 em diante. Ele começa a demonstrar-se um pai muito atento às atitudes arrogantes da igreja, como se fosse um pai que estivesse atento ao seu filho, atento ao quando seu filho acerta e quando seu filho erra. E então ele diz, alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco. É como se ele estivesse dizendo, eu saí de casa, vocês acharam que estavam livres, fizeram a farra. Sabe, quando os pais saem, os filhos sentem-se livres para fazer alguma coisa que é errada. É isso que Paulo está dizendo, vocês acham que eu não vou voltar? E porque acharam isso, começaram a se ensoberbecer, deixaram o orgulho brotar no coração, e aí ele vai e expressa suas palavras de disciplina ao dizer, olha, eu vou voltar, se Deus quiser. Eu vou voltar se Deus quiser, e quando eu voltar, então conhecerei não a palavra. Eu não estou preocupado com a palavra. Eu estou preocupado com o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Ele está voltando aqui aos erros dos coríntios em se apegarem à sabedoria de palavra. Por isso ele está dizendo, o reino de Deus não é palavra, é poder. Ele está dizendo, o reino de Deus não é sabedoria de palavra, não é eloquência, não é essas coisas que vocês estão ouvindo e gostando aí do mundo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o poder de Deus, e o poder de Deus é o evangelho que vocês estão rejeitando. É Cristo crucificado que vocês estão rejeitando. Ah, mas Cristo crucificado é loucura para eles. Tanto importa, não faz problema, é Cristo crucificado, o poder de Deus. E então, será vara ou mansidão? Eis a questão. Neste caso, é óbvio que Paulo não vai usar uma vara, literalmente. Significa que ele vai disciplinar a igreja. O ponto em destaque é que toda a atitude de Paulo, como pai, está clara. Ele quer mostrar que a crise da unidade era inaceitável. E ela também tinha uma base inaceitável. Tanto a crise em si, os problemas de comunhão partidária e tudo mais dentro da igreja, isso é inaceitável. Só que aquilo que surge ou que gera a crise também é inaceitável. É tudo inaceitável, está tudo errado. É uma bagunça. E como pai, ele está preocupado com isso.
Como eu lhes disse, ele não está preocupado com fama, não está preocupado com dinheiro, ele nem sequer recebia, ele trabalhava. Não, ele não está preocupado com isso. É porque ele ama, porque ele tinha a igreja como como filhos amados. É por isso que ele tem essas palavras para a igreja, é por isso que ele está preocupado em salvar a unidade. Então perceba, querido ouvinte, querida igreja, parte do conflito da unidade em Corinto reside na igreja não considerar o que significa ser um líder espiritual. Ok? Não significa que eles não consideravam, eles não conseguiam entender o que significa o líder espiritual trazer instrução, sofrer, revelar fruto do Espírito ou quando age com o Pai. Não entendiam. Então, os cristãos, como resposta a isto, precisam reconhecer a responsabilidade de um líder, pois só assim poderão participar efetivamente do crescimento espiritual que a eles é proposto e devido por meio do trabalho deste líder. Os cristãos precisam reconhecer a responsabilidade de um líder, porque só assim, quando eles reconhecerem, quando entenderem o que significa ser um líder espiritual, só assim poderão participar efetivamente do crescimento espiritual que a eles é proposto e devido por meio do trabalho deste líder. Quando os cristãos são tomados pelo orgulho, neste caso nós chamamos este orgulho de espiritualidade partidária, eles agem com o líder como se ele fosse apenas um tapa-buraco. Recusam seu ensino, recusam o fato dele ser enviado por Deus, recusam o próprio Deus. Como nós estudamos no domingo, eles utilizam de critérios que não são bíblicos. Eles ultrapassam o que está escrito, porque acham que sabem mais. Já estáis fartos, já estáis ricos, vocês não precisam de nada, tá bom. Não é assim que a igreja de Deus funciona. E não é assim que comunhão funciona. Por fim, então, ficam minhas últimas palavras da série Salvando a Unidade. Reconheça que o orgulho é o que lhe impede de crescer na graça e é o que impede o crescimento saudável da igreja. Reconheça que o orgulho é o que lhe impede de crescer na graça e é o que impede o crescimento saudável da igreja. O orgulho lhe torna cego. Acredite, ele literalmente lhe torna cego. Ele faz você achar que você é mais sábio que Deus. E ainda que não reconheça isso, é o que se mostra na prática. Você não tem como esconder isso, porque existem evidências o suficiente e nós estudamos sobre essas evidências ao longo dessa série. Você não tem como esconder a sua espiritualidade partidária, sua imaturidade, seu orgulho, sua vaidade. Não tem como esconder isso. Não tem. Então, o orgulho lhe torna cego. Acredite, isso é verdade. Veja, ele faz com que o orgulho, essa imaturidade que existe na igreja, ele faz com que falemos sobre todas as coisas sem consultar as escrituras. Ele faz com que não gostemos de estudo bíblico, que oremos pouco por crescimento, por iluminação, por amor à palavra de Deus. Nós rejeitamos certos textos bíblicos por conveniência. Reduzimos o trabalho pastoral a apenas estudo. E o pastor não faz nada, ele só estuda. Provérbios capítulo 16, versículo 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 29, versículo 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então entendam, é por orgulho que oramos pouco, é por orgulho que não lemos a Bíblia o quanto não deveríamos, o tanto que deveríamos, é por orgulho que vamos à igreja só por aparência. Então entramos e saímos e não entendemos nada, não ligamos para nada que acontece lá dentro, é só por aparência, é por orgulho que o Evangelho sempre lhe será uma mensagem para não crente. É só uma mensagem para não crente, porque é por orgulho que não queres encorajamento ou advertência ligadas à santificação, porque é por orgulho que rejeitas o fato de que és orgulhoso. É por orgulho que rejeitas o fato de que és imaturo. É por orgulho que rejeitas o fato de que precisa de crescimento, que precisa de transformação, que precisa de ser tocado, que precisa ser instruído, que precisa aprender e a enxergar e a ver coisas que ainda não consegue ver. É por causa do orgulho que a unidade não é unida, que não há nada comum em comunhão, e que irmandade entre irmãos, que não há irmandade entre irmãos,
e que ninguém vê Cristo em nós. É por causa do orgulho que a unidade não é unida, não há unidade comum entre irmãos, não há irmandade, ou não existe irmandade entre irmãos, e ninguém vê Cristo em nós. Como pastor, eu rogo-lhes que abandoneis esse orgulho, que voltem ao Evangelho, que voltem ao primeiro amor, que voltem às Escrituras, que voltem à prática das boas obras. Eu lhes rogo porque existe um amor dentro do coração de cada pastor, de cada líder espiritual, para que este povo, a igreja de Cristo Jesus, essas ovelhas, aprendam a palavra de Deus e sejam transformadas por ela, sejam tocadas por ela, conheçam a Cristo e tornem-se humildes, abracem a humildade segundo Cristo Jesus. Não há como salvar a unidade se nem sequer reconhecem que existe crise de unidade. Não há. Então eu lhes rogo que abandoneis este orgulho e venham a Cristo para enxergarem seus próprios pecados, suas próprias mazelas, sua própria imaturidade, sua própria miséria. Venham a Cristo para enxergarem a necessidade que tem de Cristo. A necessidade que tem da palavra de Cristo, do Evangelho poderoso de Cristo Jesus para salvar, para santificar, para redimir, para transformar, para reconciliar, para mudar tudo. Apenas venham a Cristo. Apenas venham a Cristo. Esta é a forma de Paulo salvar a unidade. Venham a Cristo. Venham a Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus nesse instante.